Vocês vão pegar o leme, medir agora o comprimento da base. Então, continuando a nossa atividade. Ok? Voltando para o nosso leme lá, eu tenho que definir o que é. Ô, Caio, você não tem o que fazer não, cara? Marcando churrasco durante a minha aula? Ei, meu Deus do céu, eu não vou falar nada, né? Vocês vão pegar o leme, medir agora o comprimento da base e vai dividir por 3. Então, a base aqui, nós chegamos à conclusão que tem que ser 2,09. Vou fazer uma continha aqui. 2,09 dividido por 3, então deu 1,69666666. Pô, 0,7, né? Traduzindo, vai. 0,70. Eu vou pegar, vou dividir o leme em 0,70. Eu vou dar um offset aqui nessa linha aqui, mas preste atenção o lado que eu vou usar. 1/3 aqui, ó. Deixa eu fazer uma linha. E agora vou movê-la à distância do valor que a gente precisa lá. Então, é como se eu tivesse dado um offset. Eu até vou deixar a cotinha aqui. Se quiser, depois eu largo esse desenho na rede lá para vocês verem, viu, gente? Eu vou esticar aqui, vou colocar em amarelo. Ok. Então, é o seguinte. Você nunca coloca a madre do leme no centro do leme. Você coloca ela 2/3 da ré e 1/3 da avante. Então, eu vou colocar 2 cotas aqui. Então, você tem que pegar aqui, ó. Esse daqui é a base. É a base. 2/3 da base, que fica aqui. E aqui, essa distância, porque a base é o 2,90 aqui. E ali fica 1/3 da base. 1/3 da base. Cara, não sei como que eu fiz aquele negócio ficar pequeno. Opa, deu certo. Legal. 1/3, né? 1/3. Oh, alguma coisa boa nesse 2020. Vou explicar mais ou menos, é assim. Você tem um barco de cima, e aí você tem um leme. E aqui fica o eixo. Quando você gira o leme, o fluxo da água, que antes passava reto em volta da embarcação, ele bate e desvia. Acontece que bem na frente do seu leme, aqui vai ter o teu hélice. Tá ok? Até no meu barco, especificamente, acabei de ver que o meu leme não precisava ser desse tamanho, porque isso daqui é um cadastre. Mas tudo bem, vamos lá. O hélice fica na frente do leme. Então, como que funciona? O hélice aqui, essa letrazinha aqui, ele joga a água para trás, em cima do leme. O leme só funciona se o hélice estiver ligado, jogando água em cima do leme. Entendido? Se você desligar o hélice, não vai ter água sendo jogada em cima do leme e o leme não tem função. Então, você quer que uma embarcação tenha governo, você tem que estar com o hélice ligado, jogando água. Aquele negócio que a gente viu lá do filme do Titanic lá, o iceberg, vire tudo a bom bordo. Até aí tudo bem. Só que o que eles fizeram também, além de ter virado o leme, eles desligaram o motor e reverteram. Quando eles reverteram, ele impediu que esse fluxo de água do hélice jogasse em cima do leme. E aí você não tinha mais água jogando em cima do leme. Se você não tem mais água sendo jogada em cima do leme, o que acontece? Esse leme aqui virou e não tinha função nenhuma. Então, sempre o leme funciona batendo e desviando e criando aquele vetor. Entendido?
Acontece que quando você coloca ele a 1/3 aqui, ó, deixa eu fazer aqui uma linha aqui, ó, o hélice, ele ocuparia esse espaço. Se você colocasse no centro, o eixo, o leme ia virar 100% aqui e toda a água do hélice ia bater no leme e ia desviar. Mas acontece que se você colocar o leme assim, ele vai virar o leme, mas uma pequena parte da água continua sendo direcionada para trás. Entendido? Não toda 100%. Então, o que aconteceria, estou tentando aqui fazer uma seta, aqui bate e desvia, mas o barco continuaria impulsionando para trás. Então, sempre o leme fica nessa posição, porque quando você dá leme, a embarcação continua sendo impulsionada para frente, porque uma parte da água é jogada para trás, e ela desvia. Se você colocasse o leme, exatamente, a madre do leme 100% aqui, ó, ele ficaria aqui, vamos pensar em vermelho, toda a água ia ser desviada, a embarcação, na hora que você acionasse o leme, ela parava e virava. Você não pode parar a embarcação e virar. Ela tem que virar conforme navega. Mas não vem o caso, um dia a gente pode discutir melhor, é aqui que tem que fazer. Pega a base, divide por 3, acha 1/3 e coloca aqui, ó. Certo? Muito bem. Quem é essa linha? Essa linha é a famosa perpendicular de ré. Ok? A perpendicular de ré é em toda embarcação que tem propulsão no cruzamento do centro da madre do leme. Entendido? Isso está na Norman, viu, gente? Se não tivesse leme, eu tenho um sistema azimutal, seria no centro de rotação do sistema azimutal. Ok? Todo mundo tem motor, todo mundo vai ter leme, todo mundo vai ter LPP de ré. A LPP de ré só seria aqui no espelho de popa se o barco não tivesse motor, mas todo mundo tem motor e tem leme. Tá ok? Tá combinado? Tá ok? Eu tenho motor de polpa. Alguém tem motor de polpa que eu saiba? A princípio, não. Mas se tivesse motor de polpa, a LPP seria aqui sim no cruzamento do espelho de polpa. Se alguém tiver, grita aí. Se alguém fosse usar motor de polpa. Mas motor de polpa é gasolina, tá proibido, tá proibido. Muito bem. Agora, no calado carregado, exatamente o valor que vocês pegaram na planilhona, vocês vão lá na proa e pega exatamente o cruzamento da roda de proa, né, que a gente fala, né, o cruzamento, tá? A intersecção da roda de proa com o calado carregado e puxa essa outra linha aqui. Isso daqui é a sua perpendicular de vante. Vamos pintar de amarelo. Beleza? Sua perpendicular de vante. Logo, vamos colocar uma cota medindo a perpendicular de vante até a perpendicular de ré. E este valor que você está vendo aqui é nada mais, nada menos que o comprimento entre perpendiculares. Entendido? Esse é o comprimento entre perpendiculares, LPP. E aonde fica a seção mestra da sua embarcação, vocês vão achar exatamente essa distância, achar o meio desse posicionamento. E agora vou traçar essa linha bem grande aqui, ó. Essa linha é onde fica a seção mestra da embarcação. É uma referência, viu, gente? Porque, mas a gente não desenhou a seção mestra, que era uma caverna mais próxima. A seção mestra fica na caverna mais próxima a essa linha, não exatamente nela. Não precisa ser, podia ser uma ou duas cavernas para frente. E agora aqui vocês vão colocar o símbolo da seção mestra no plano de linhas de vocês vão ter que estar entregando os planos de linhas corrigidos, que a gente simboliza desse jeitinho aqui, né? Peraí, deixa eu cortar uma linha aqui. Eita, perré. Tá esse negócio ligado aqui, deixa eu ver. Eita! Nossa, tem uns negócios aqui, não tem nada demais. Vou ligar a opção quadrante aqui, resolve o problema. Cortar linha. Isso, vamos lá, seleciona tudo, corta.
símbolozinho da seção mestra. E aí vocês vão colocar. Então, amiguinhos, só é possível descobrir aonde fica a seção mestra depois que vocês encontraram o calado carregado. Uma vez encontrado o calado carregado, vocês encontraram a área submersa da sua embarcação, que é a área lateral. Uma vez encontrado a área submersa, vocês conseguiram calcular a área do leme e projetar aonde fica o leme da embarcação de vocês. Acabei de demonstrar aqui. E posicionando a madre do leme de 1/3 avante e 2/3 a ré do seu leme, você traça uma linha, aqui vai ficar posicionada a sua madre do ré. Essa daqui é a famosa LPP de ré. Entendido? Isso aqui é a sua LPP de ré. Na verdade, LPP não. A perpendicular, a PP é a ré, perpendicular de ré. E lá, aonde cruza o calado carregado com o calado com a roda de proa, você tem a perpendicular de vante. Vocês encontraram esse valor, e aí vocês acharam o meio, pega o mid lá, e aqui é a famosa seção mestra da embarcação de vocês. Tranquilo? Então, gente, o negócio é o seguinte, o que está acontecendo? Por que a gente ficou até agora para achar tudo isso daqui? Voltando na nossa planilha, na aba 17, nós descobrimos que o LCG ele fica a 60,11 metros em relação à polpa. Entendeu? Isso aqui eu estou dando exemplo da minha embarcação. Só que eu não quero saber aonde fica o LCG em relação à polpa. Eu quero saber aonde ele fica aqui em relação a esta seção mestra. Então, o que vocês vão fazer aqui, ó? Eu vou pegar, vou desenhar uma linha bem grande aqui, ó. A partir da caverna zero. Ó, aqui é onde começa o barco. Cuidado, hein, gente? E vou dar um offset dessa linha para a direita aqui, com exatamente esta distância aqui. Essa distância de LCG. 60,11. Então, o valor do LCG que você encontrou aqui, você vai dar um offset naquela linha para lá. Então, vamos lá. Offset 60,11 e pega essa linha e pronto. Ó, ela foi parar aqui, gente. Até por garantia, eu vou fazer uma cota para mostrar isso para vocês. Deixa eu apagar essa linha aqui, que é para não preciso mais dela. Ó, então, eu vou pegar aqui, ó, da caverna zero até onde ela está. Vamos ver quanto deu. Vamos pintar tudo isso aqui de azul, 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 azul. 60,11. Muito bem. Olha lá. Excel. 60,11. Então, ó, essa distância é em relação à polpa. Mas qual é a distância do LCG em relação à seção mestra? Aonde fica a seção mestra? Aqui. Então, tudo isso que eu mandei vocês fazerem é para você vir aqui agora, tirar uma cotinha daqui até aqui. Tá? Esse cara aqui, como eu falei, eu vou pintar de amarelo, ele não foi? Não, é azul, vai ser amarelo aqui. Então, eu vou colocar até um textinho aqui, viu, gente? Esse cara aqui é o LCG. Sai para lá. Vamos colocar aqui, ó. Esse daqui é o LCG. Essa linha. LCG. Entendido? E aqui é a sua seção mestra. E agora, esse valor que nós encontramos, 9,17, é o LCG que a sua embarcação foi encontrada em relação à seção mestra. Mas tem um negócio interessante. Como essa linha ele deu a
ré da seção mestra, esse valor vai ter que ser lançado negativo. Eu já vou mostrar para vocês aonde que vocês vão trazer isso pronto, porque a gente vai ter que usar isso na nossa planilha para calcular a estabilidade. Se por acaso vocês tivessem dado o offset nessa linha e ele tivesse dado aqui, viu, gente? Deixa eu fazer uma simulação aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos supor que essa linha deu à direita da seção mestra. Então, o valor agora seria positivo. Entendido? Vocês devem fazer isso daqui e trazer pronto, sem choro e sem conversa nenhum para a semana que vem. Por quê? O valor que deu aqui, nós vamos começar a fazer os cálculos de estabilidade da nossa embarcação. Tá? Nós começamos os cálculos de estabilidade na nossa famosa aba 21. Entendeu? Na nossa aba 21, aqui, ó. E aqui, olha só que interessante. Nós vamos ter que lançar o LCG. Vou até fazer um teste, porque esta planilha, ela consegue calcular isso que a gente fez. Mas pode acontecer algum erro. O cálculo que a gente fez aqui no plano de linhas é perfeito, não tem erro nenhum. Mas a planilha ela vai simular em função dos dados que você colocou do Delphi. Se você colocou os dados do Delphi Chip, dos dados hidrostáticos, aquilo que vocês lançaram lá corretamente não vai dar erro. Mas se você jogou de qualquer jeito, pode ter erro. E aí a gente vai ver. Se você fez certo lá, a gente usa o de lá. Se fez errado, a gente vai usar esse daqui. Então vocês têm que trazer isso aqui prontinho. Não tem nem conversa. Tirem todas as dúvidas hoje para a gente poder colocar. Só que para isso vocês vão ter que fazer o seguinte, tá ok? Presta atenção, falta mais uma coisinha para saber se o que vocês fizeram está correto, ó. A planilhona, ela não consegue calcular LPP. Por que ela não consegue calcular LPP? Porque lá nos dados de entrada, vamos lá nos dados de entrada da planilha de vocês. Aqui, distância do centro da madre do leme até a popa. Eu pedi para todo mundo colocar 1. Tá? Quando que vocês acharam o valor? Hoje, gente. Hoje que nós encontramos esse valor que vai ser digitado aqui. E a gente colocou um valor provisório lá. Então, ele está calculando errado o LCG, porque esse valor aqui está furado. Então, todo mundo tem que fazer isso aqui agora. Vamos lá no nosso plano de linhas. Eu vou medir a distância do centro da madre do leme até a baliza 0. Vou medir aqui, ó. Dá 1,44. Tá vendo? Ó, a distância do centro da madre do leme até a popa. Deixa eu medir com dist, viu? Porque eu quero saber se tem mais casas decimais. Oh, meu Deus, vamos lá, volta aqui. Cadê a intersection? Desliga o quadrante. Para ter mais precisão, tá? Então, eu medindo daqui a aqui, ó, ele dá exatamente 1,44 na pinta mesmo, viu, gente? Então, ele deu em 44. Tá ok? Esse 1,44 que eu encontrei aqui, eu vou lá na planilha e vou digitar aqui agora. Ó. Então, distância do centro da lâmina 1,44. Ok? Assim que eu digitei esse valor aqui, ele calculou isso aqui, ó. Tá vendo? Menos 9,17,6. Quanto que eu tinha calculado para linhas? Menos 9,17. Nossa. Vou medir com 3 casas decimal depois da vírgula. Não sei se vocês estão vendo. Menos 9,17,6 lá, menos 9,17,3 aqui. Tá bom, hein? A margem de erro é 5 centímetros para mais, 5 centímetros para menos. Então, poderia ter dado 9,22 ou 9,12. Para mais e para menos, estaria dentro lá. Então, se vocês fizerem tudo certinho, ele vai estar calculando. Por quê?
Eu vou medir aqui, ó, o comprimento da linha d'água, né? Deixa eu colocar em azul. O comprimento da linha d'água. O que é o comprimento da linha d'água? Ó, aqui nesse calado, eu vou medir o comprimento da linha d'água. Isso aqui é o comprimento da linha d'água, ó. 137,121. Ele acha o comprimento da linha d'água? Sim, vamos lá. Na nossa planilhona, dados hidrostáticos. Aqui, ó, naquele calado, LWL. 137,113, 1113, né? Quanto deu aqui? 133, né? 133. Ó, deu 1 centímetro de erro para mais e para menos. Aí, mas Vladimir, por que dá essa pequena diferençazinha? Pelo seguinte, quando vocês estão calculando aqui, tá? Deixa eu só fazer uma simulação. Dessa caverna até essa caverna, tá vendo essa diferença aqui, ó? Se eu trouxesse uma linha d'água aqui, gente, eu ia ter esta margem de erro de 30 centímetros. Por quê? Porque quando você jogar os dados no Delphi Chip, ele entende uma linha reta deste ponto até a próxima caverna. É entendido? E aí, sempre a linha d'água fica nessa curvatura. Então, existe essa margem de erro. Então, se vocês acrescentassem mais cavernas aqui na proa e acrescentasse lá no Delphi Chip, ele ia te dar um valor mais preciso de linha d'água. Eu fiz isso nessa embarcação, não dá para ver, por isso que ele deu um bem preciso o nosso cálculo. Então, olha só, se eu pego este valor aqui, e subtraio a madre do leme, eu tenho o LPP, que é esse aqui. O LPP é esse cara aqui, ó, 135,68. Vamos ver se ele calculou lá certinho. Vamos lá nos dados de entrada. Eita porra. Na verdade, ele calcula aqui também, viu? Olha o LPP aqui, ó. Tá aqui, ó. 135. Ele também mostra aqui, ó. Olha o LPP. Ó, comprimento da linha d'água, comprimento entre perpendiculares, posição da seção mestra. Ó, isso aqui ele trouxe lá daquela planilha 17. E aqui ele fez a correção. Tudo isso que eu ensinei agora é para vocês encontrar esse valorzinho. Só que vocês vão fazer tudo isso que eu expliquei aqui na planilha, aqui, colocando. É muito importante você colocar essa distância correta. Se o valor que deu aqui deu diferente, muito mais diferente do que tem aqui, do que vocês encontraram aqui, ó, vocês vão usar o do plano de linhas, porque o plano de linhas tem certeza. Por quê? Porque o plano de linhas não tem aquele negócio da margem de erro que eu acabei de explicar aqui. Entendido? E aí, a gente usa o do plano de linhas. Tá ok? Esse 9,17 aqui, negativo, que a gente está colocando aqui, nós vamos começar a nossa aula. Vamos lá na aba 21. Onde está a nossa aba 21? Ué? Aqui. Tem que ser colocado aqui, viu, gente? Ó. Toda a estabilidade é em função em relação à seção mestra. Então, por isso que tudo isso que eu solicitei para os senhores tem que estar pronto, sem conversa, para a semana que vem, tá certo? Para que a gente comece a fechar a estabilidade. Então, o planejamento é assim. Estabilidade semana que vem, conjunto de proposta de fechamento de gráfico e já ver como é que está ficando o cálculo da tensão primária. Ok? Já vou estar passando essas informações ali, pelo menos para a condição A. E aí eu já começo na segunda parte da aula, sistema de propulsão e governo, certo? Que a gente precisa de pelo menos 3 aulas. Na última semana, a gente fecha a estabilidade e chegamos na metade da parte, mais da metade, eu dou a segunda aula de sistema de propulsão e governo. Aí, na primeira semana de aula, depois que a gente fechou tudo,
eu quero terminar toda a parte do sistema de propulsão e governo. Só que o sistema de propulsão e governo, eu vou estar terminando o conteúdo e vocês precisam fazer umas coisas. E a segunda semana depois que terminar as aulas, vocês vão estar me entregando tudo que eu pedi com as propostas, que daí vocês vão ter uma semana, vai estar tudo pronto, vocês vão ter uma semana para juntar tudo e entregar para o Vlad para a gente poder fechando. Essa é a proposta nossa da meta para a gente fechar o projeto 3. O bom é que daí já terminou as aulas, né? E aí vocês vão estar mais calminhos para vocês poderem estar fechando esse conteúdo de projeto 3 aqui. Vou brigar lá com a secretaria, eles vão encrencar comigo, mas a gente vai ter que ser desse jeito, senão a gente não vai fechar. Porque essa disciplina é muito importante para a gente já deixar tudo engatilhado para o TCC. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Perguntas. Tá gravado, vocês vão ter que assistir com calma o vídeo, para caso tenha alguma dúvida aí, tá certo? Faça esse plano de linhas. Então, a meta, e hoje eu já vou, quem já tiver, eu já quero mostrar plano. Eu sei que eu dei uma data até quarta-feira, mas eu já preciso estar vendo tudo isso daqui hoje, do jeito que tá. Então, deixa eu já fechar a meta, então, para a semana que vem. Eu já defini a atividade para vocês estarem entregando. E eu vou pegar tudo da semana passada para a gente ver os deslocamentos. Então, peraí. Eu tenho que ir no geral. Vamos lá, mais uma tarefa. Essa daqui não vai dar para esperar quarta-feira, gente. Essa tarefa vai ter que ser entregue no dia da nossa aula, na segunda-feira que vem. Então, agora a coisa tem que ser assim para a gente poder finalizar o nosso conteúdo. Vocês têm que entregar tudo, no horário da aula tem que estar tudo finalizado. Vamos lá, criar uma tarefa. Ela tem que ser entregue no dia 13, né? Então, eu vou chamar de correção do LCG mais deslocamento leve e carregado terminado. Terminado. Ok? O que vocês vão ter que me entregar? Entregar planilhona com deslocamento leve e carregado, mais LCG, porque eu falei que é mais você tem que verificar os LCG lá da aba 17. LCG mais dados de entrada, do LCG com leme, tá? Que mais entregar plano de linhas com correção do LCG. Ali. Vamos salvar. Vamos atribuir. Vou até definir, espera um pouquinho, deixa eu entrar lá. Horário, deadline, 10 horas da manhã, porque eu tenho até as 11 para discutir com vocês, não tem nem conversa. Salva de novo e atribui. Combinado. Perguntas sobre... Vou parar a gravação. Daqui a pouco eu posso...